Essa parte promete ser um pouco mais rápida, então seja bem-vindo de volta, terceiro, e vamos lá, ok? Bom, agora a gente vai entrar na questão de um dos mais conhecidos aí, frutos da Revolução Industrial, do pensamento da Revolução Industrial. Tem também o positivismo, que vai surgir meio em paralelo aí, mas ele não está sendo trazido aqui no material de vocês, então em algum momento a gente vai retornar a ele, seja na filosofia, mas a gente vai voltar ao positivismo em algum momento. Aqui também é um dos frutos desse momento aqui, mas os destaques que eles vão trazer é o socialismo utópico e o socialismo científico. Então, um dos expoentes do socialismo utópico, que eu já até falei para vocês, é o Robert Owen, que ele tinha uma indústria e ele tentou aplicar na prática diversos conceitos socialistas no âmbito dele, mesmo que ele tinha alcance. Então, ele criou uma venda para as pessoas que trabalhavam para ele, uma venda que tinha produtos baixos, com preços baixos, mas com uma qualidade boa. Então ele tentou pôr algumas coisas em prática, mas o socialismo que ele pregava e o Saint-Simon, Conde de Saint-Simon, além do Charles Fourier, esses três personalidades são conhecidos pelo socialismo utópico, justamente porque ele era inaplicável, não tinha uma base científica para se aplicar. Eles tinham conceitos de uma sociedade igualitária, eles entendiam a desigualdade social, por exemplo, mas eles não conseguiam ainda colocar em ciência como que funcionaria um sistema diferente do capitalismo, por assim dizer. Mas eles foram importantes, é daí que surge o conceito de socialismo, é daí que vai ter um embasamento, né, para esse tema, para esses tópicos, dessa questão de um sistema que seria para substituir o capitalismo em algum momento, no conceito deles, e vai ser como base do pensamento, que vai ser uma coisa que o Marx e Engels vão trazer de volta. Então, aí a gente vai para o socialismo científico. Karl Marx e Engels, o Friedrich Engels, serão os expoentes desse socialismo científico e vão influenciar aí diversas camadas, diversas temáticas de estudo aí da ciência política e também da ciência política. Então, o que o Marx vai trazer como destaque? Ele vai trazer que o capitalismo está fadado ao fracasso. Então, ele tem um conceito que, após o socialismo demonstrar sinais de ruir, o socialismo deveria ser implementado para ser um processo de transição para um outro sistema, um sistema econômico e político, que seria o comunismo. Então, seriam etapas. Então, o país que está hoje no capitalismo está ok, porque é uma etapa. Ele tem que passar pelo capitalismo. Então, quando a gente foi lá na frente, na Revolução Russa, e a Revolução Russa pula do feudalismo para o socialismo, eles não estão seguindo os escritos de Marx. Então, eles não são somente marxistas, por se dizer. Eles são leninistas, porque eles usam a interpretação do Lenin, dos escritos do Marx. Então, só para ficar essa diferença clara na mente de vocês, que muitas vezes é associada com a mesma coisa, e na verdade não é. Então, na parte resumida, que é o que cabe na nossa aulinha, o pensamento de Marx era esse, que tinha essa transição, e ele vai estar observando um ponto definitivo na questão de como a gente pensa história, como a gente analisa a história, por isso que ele é muito importante para a historiografia, que ele vai estar fazendo uma observação, usando diversas fontes, de como a disputa de classes, não importam quais sejam essas classes, é o que muda e é o que motiva a história, é a força motor da história, de alguma forma, é essa disputa entre classes. E como base disso é a desigualdade social, que ele vai estar falando aí, que vai estar ressaltando todas essas questões da disputa. Então ele vai dizer que não é uma coisa que as classes precisam brigar, mas elas vivem em situações tão opostas e diferentes que é inevitável que elas tenham algum tipo de ruptura e conflito em algum momento. O Engels vai ser muito amigo dele, basicamente eles vão incentivar e apoiar o pensamento um do outro aí, mas a ideia core do negócio, assim, o coração do negócio é mais ou menos isso. Então eu tentei ser o mais didático possível para a gente não ficar nesse tema, que eu sei que é um tema complexo, vocês devem ter muita dúvida, mas não dá para a gente falar tudo aqui agora, qualquer dúvida a gente acaba de falar na nossa aulinha pelo Zoom, ok? Então, vou dar um destaque aqui a algumas coisas. No famoso Manifesto do Partido Comunista, que é a obra de Marx, que ele diz,
trabalhadores de todos os países ou trabalhadores de todo o mundo univos. Né? Essa frase tem algumas alterações. Mas tem alguns destaques aqui que gostaria de ler com vocês. Para Marx e Engels, a história da humanidade tem sido a história de luta de classes, que eu acabei de dizer, ou seja, a luta entre patrícios e plebeus na sociedade romana, senhores feudais e servos da gleba, na sociedade medieval, burgueses e proletários na sociedade capitalista. Segundo essa doutrina, caberia à classe operária o papel histórico de transformar revolucionariamente a sociedade capitalista, através de estabelecimento da ditadura do proletariado e da supressão da propriedade privada. Então, seria um momento de ruptura com a propriedade privada, e esse aparato do governo socialista que ele vai chamar de... Perdão, eu gaguejei. Esse aparato do governo socialista que ele vai chamar de ditadura do proletariado seria responsável por acabar com esse resquício do conceito de propriedade privada. A ditadura do proletariado marcaria o advento do socialismo como fase de transição na sociedade capitalista, baseada na propriedade privada e na existência de classes, para uma sociedade comunista, baseada na existência de classes e na propriedade social dos meios de produção. E tem outro detalhe que ele vai dar a questão do valor, que é o valor que o operário cria além do valor de sua força, é um valor que cria além da sua força de trabalho. Então vai dizer que o conceito de valor nunca é aplicado no valor do conceito real mesmo, de quanto aquilo vale em questão de lucro. Existe o lucro, que é o valor bruto daquilo, só que o valor que cada um dá àquilo nunca é a mesma coisa do valor em questão de aquilo foi gasto para se fazer aquele produto. Então eu tenho um texto, eu escrevi um artigo para a universidade que eu comparo o colecionismo, a questão de colecionar coisas, essas coisas que você fala, nossa, aqui é 10 reais de plástico, mas não vale 10 reais de plástico. E modo de dizer, tá? Só um exemplo besta. Mas aí eu fiz um artigo que eu falo basicamente sobre a ligação desse conceito de valor, como valor cada um atribui o que quer nessa coisa chamada mercado. E uma outra coisa interessante que é basicamente o materialismo histórico, que é a contribuição dele para a história, que é essa forma dele analisar fatos e eventos. Então, a forma que ele analisa a luta de classes, como ele faz esse estudo dele, virou referência para se pesquisar e estudar fontes na historiografia e diversas outras ciências aí. E agora a gente vai entrar numa coisinha chamada anarquismo, que tem como um do expoente máximo, eu vou citar o expoente que eu considero máximo, né? E que é o Bakunin. Então, o Bakunin, ele vai, junto com o anarquismo, ele questionar, primeiro, a proximidade do clero, da igreja com o Estado, e ele vai criticar muito a existência do Estado em si. Então ele acredita em sociedades autônomas, sem a presença de um Estado. E ele tem algumas frases que vai representar os conceitos do anarquismo aqui, que eu vou ler para vocês, que eu acho importante, que é a negação do Estado, que para eles o Estado sepulta a liberdade. Pretendiam criar comunidades livres e autônomas, e o anticlericalismo fulminante. Se Deus existisse, realmente seria necessário fazê-lo desaparecer. Então, eles propunham um sistema cooperativo de produção, regime de alta gestão, eliminação das leis gerais e dos tribunais, sociedade sem classes. Cada grupo criaria suas próprias leis. Por meio de alta gestão, cada pessoa fiscalizaria para impedir o desrespeito às regras estabelecidas. E no Paraná houve uma experiência anarquista no final do século XIX e foi chamada de colônia de Sicília. Olha que coisa louca. Então, nada mais é que uma sociedade sem o Estado. Em resumo, para ficar entendido na mente de vocês, cada cidadão se regularizaria dos seus direitos e faria essa fiscalização e seria uma sociedade autônoma no conceito do anarquismo. Gente, eu sei que são conceitos muito importantes, que é até injusto a gente ver eles em tão pouco tempo. Mas não tem jeito, tá bom? A gente vai conversando mais. E, em seguida, o material de vocês traz alguns marcos da Associação dos Trabalhadores, que são chamados de internacionais ou internacional, depende de como vocês querem chamar, mas é justamente esse nome aí, Associação Internacional dos Trabalhadores, que se reuniu em 1864 e 1876. E tinha como ponto-chave discutir as condições de trabalho e lutar por melhores condições de trabalho dos trabalhadores e principalmente se opor a guerras. Isso é um ponto muito interessante. E vai ter uma segunda internacional, que entre 1889 e 1914, que já está às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Então é uma coisa aqui bem importante,
que é o seguinte: grande parte, só para ficar claro, a grande parte era vinculada à ideologia socialista e marxista. Eles tinham como base os ensinamentos, né, a fonte teórica de Marx aqui, grande parte nesse congressão. E o que acontece? Eles eram contra a guerra. Só que quando a Primeira Guerra ela explodiu, todos os socialistas desse congresso se demonstraram a favor da guerra. Então, uma grande contradição histórica aqui presente, que eles falaram assim, não, guerra é bom sim. E eles foram lá concordar e defenderam. E aí aconteceu uma terceira internacional, lá entre 1919 e 1943, só que aqui teve alguns problemas por causa de uma pessoa chamada Stalin. E eu acho que recusa apresentações, né? É difícil, né? Inclusive, é endossado todos os exageros cometidos por Stalin nesse momento aqui. E só lembrando um detalhe, os crimes de Stalin só seriam condenados lá na década de 80, né? No finalzinho da década de 70 já começariam a falar, mas de verdade na década de 80, pelo Gorbachev e pela filha do Stalin. Então, Stalin é uma figura, né? O cara era mau, né? Então, é isso. Então, eles até fariam uma quarta internacional, que foi fundada em 1838 pelo Trotsky, porém, permaneceu restrita e esteve sujeita a várias cisões, porque o Trotsky foi perseguido politicamente. Alguns historiadores vão dizer que o Trotsky realmente traiu a causa da Revolução Russa, naquele primeiro momento, mas muitos historiadores vão defender o que está na grande parte dos materiais didáticos, é que o Trotsky foi perseguido politicamente por não pensar igual o Stalin. Então, né? E com isso dito, outro ponto interessante aqui agora, para a gente fechar esse nosso capítulo de Revolução Industrial, e que resposta a igreja deu a isso? Pois houve uma doutrina social por parte da Igreja Católica que teve como resposta o Papa Leão... Só um minutinho, preciso ver. Tá. Leão XIII. E o Papa Leão XIII vai escrever um documentinho chamado Rerum Novarum. Se eu não me engano, é assim que se pronuncia, porque meu latim não tá bom, porque é uma língua morta. E esse Rerum Novarum vai trazer alguns destaques. E vai defender o seguinte: a colaboração entre as classes sociais, a não intervenção do Estado na questão operária e a constituição das associações operárias semelhantes às antigas corporações medievais. Não tem muita coisa contraditória aqui. Da mesma forma que ele vai defender uma colaboração entre as classes, uma espécie de igualdade, ele vai estar defendendo corporações medievais. E ele vai ter resposta que ele vai condenar os exageros e todos os abusos do capitalismo, só que ele vai criticar ao mesmo tempo quem critica os abusos do capitalismo. Então ele vai ser, em um texto só, ele vai ser contra o marxismo e a favor ao mesmo, enfim, é um texto meio complicado, é um texto meio denso aí, e é uma defesa de, ele quer fazer a meia-culpa lá e quer fazer o meio de campo ao mesmo tempo, ele quer criticar, mas ele não quer ser do lado de quem está criticando. Então, é isso, essa foi a nossa linha de Revolução Industrial, mas calma, gente, calma que tem mais. Agora a gente vai para outras aventuras, mas isso é uma outra história para o próximo vídeo, ok? Então, terminamos aqui nossa Revolução Industrial. Qualquer dúvida, estamos aí. Não esquece de comentar quando assistiu. Se gostou, se isso acontecer, se você quiser. E até a próxima.